nós não temos ainda um conhecimento completamente construído e fundamentado e exaustivo destas novas correntes e mesmo dentro daquilo que nós dizemos a economia solidária em Portugal. Não temos. Eu acho que, mesmo assim, serei, dentro da academia, dos que mais têm contacto com experiências, o grupo de Coimbra do Ecosol também, e nós temos a noção de que ainda estamos a papar terreno. Não é? Já conhecemos muitas experiências, mas ainda estamos a... Portanto, o que eu vou dizer sobre isto é ainda, por enquanto, um conhecimento provisório, digamos assim, que precisa de ser reforçado e alargado. Em todo caso, o que nós já temos mostra-nos o seguinte: mostra-nos que existe já uma enorme criatividade de propostas económicas alternativas que nós tendemos a situar na economia solidária, enfim, umas mais conseguidas do que outras, mas nos princípios a que se refere, o princípio da solidariedade, o princípio da democracia, o princípio da sustentabilidade, por exemplo, e, portanto, a situar aí. E o que é interessante é que existem tanto em meio rural como em meio urbano, e, portanto, são caminhos que nós hoje encontramos, são experiências que nós hoje encontramos no meio rural e no meio urbano. Eu confesso que durante muito tempo acompanhei sobretudo a experiência dos Açores, que é a experiência pioneira em Portugal, da economia solidária. De tal forma que existe, inclusive, uma rede só açoriana para a economia solidária, que é a Cres Açor. A Cres Açor é uma cooperativa de segundo nível que reúne 23 organizações de primeiro nível que se referem à economia solidária. É verdade que algumas se referem, mas não o são. Tem a ver um bocadinho com o quadro institucional e com a história do processo que começou em 1994 nos Açores, portanto já há mais de 20 anos. Mas é verdade que as primeiras experiências que têm a característica que nós definimos como economia solidária, e foi aí que o conceito foi afirmado em Portugal de forma autónoma, tem a ver com os Açores e depois o intercâmbio de experiências com Cabo Verde. Cabo Verde é muito interessante desse ponto de vista, porque tem também um lado popular, comunitário de economia solidária que tem a ver com o princípio cultural que faz parte da cabo-verdinidade, que é o princípio de junta-mão, ou seja, de juntarmos as mãos. Isso é interessante porque é a base cultural da reciprocidade no caso de Cabo Verde. Mas o caso dos Açores, que foi aquele que comecei por trabalhar e aprofundar e acompanho de perto, mostra exatamente essa presença em mundo rural e em mundo urbano. Nós temos tanto a experiência, por exemplo, do celeiro da terra, que é uma experiência da povoação e, portanto, essencialmente ligada ao mundo rural, à preparação de compotas e ao aproveitamento de produtos do meio ambiente, da natureza e de recuperação de receitas culturais antigas, onde há um casamento entre o social, o cultural e o ambiental e o económico e o territorial, que tem a ver com aquela lógica. Como, por exemplo, temos depois a experiência da Associação Alternativa de Ponta Delgada, que é uma associação, essencialmente, que junta a recuperação de toxicodependentes com a recuperação de lixos. No fundo, lixo social com lixo ambiental, o que é interessante também. A economia a servir a recuperação social e a recuperação ambiental, quando o que nós temos como experiência do mercado é exatamente o contrário. É a economia a destruir pessoas e a destruir ambiente. Não é? E aqui é exatamente... E por isso é um exemplo interessante da economia solidária. Ou, por exemplo, a cooperativa Cairós, que é uma cooperativa também do meio urbano, que é uma cooperativa que desenvolve várias respostas ao nível da creche e jardim de infância, ao nível da produção de eventos artísticos, ao nível da produção de refeições e de licores e doces, mas também ao nível da resposta, por exemplo, aos repatriados que foram expulsos dos Estados Unidos e do Canadá. E, portanto, a própria experiência pioneira em Portugal, que é a experiência dos Açores, ilustra a existência de iniciativas deste tipo, tanto em meio rural como em meio urbano. Mas agora, nos últimos tempos, um olhar mais atento para o que se passa no continente tem-nos demonstrado, pelo meio depois à Madeira, mas pronto, agora não vou falar disso em particular, tem-nos demonstrado exatamente isto mesmo, ou seja, nós hoje, por exemplo, na própria rede de economia solidária, temos experiências de meio rural muito interessantes, como o caso da cooperativa Terra Chã de Rio Maior, ou o caso da Associação Ecogerminar das zonas rurais de Castelo Branco, ou o caso da cooperativa Minga de Montemoro Novo, por exemplo, e a cooperativa Minga já casa ao meio rural com o meio urbano, por exemplo, já tem as duas componentes. Mas, por exemplo, com a cooperativa SCG Cultural de Braga, que é uma cooperativa que tem muito a ver com as questões do software livre e portanto, da produção
do ponto de vista da informática e do acesso às plataformas, da produção de novas formas libertas de partilha desses elementos, que é uma cooperativa mais urbana, por exemplo. Ou temos, por exemplo, o caso dos movimentos que existem à volta de Lisboa, ligados ao neo-anarquismo, como a RDA nos Anjos, como a própria cooperativa minha, que já fiz referência, ou como uma experiência da Cova da Moura, que são profundamente urbanas e que têm a ver com os jovens urbanos que reagem, digamos, aos movimentos e às situações institucionalmente organizadas com movimentos libertários contra o sistema, digamos assim. E, portanto, há desse ponto de vista, de facto, exemplos suficientes para mostrar que este é um processo que tanto tem cabimento no meio rural, onde é possível recuperar algumas das formas de solidariedade mais tradicionais, como também está presente nos novos desafios do meio urbano, tendo a ver com questões culturais, questões do software livre, questões até da própria construção da imagem da cidade, da construção da cidade, da moraria, por exemplo. E, portanto, há de facto uma combinação de coisas urbanas e de coisas rurais, isso sem qualquer dúvida.